A história de São Jorge é repleta de simbolismos e grandes significados. São Jorge é considerado um dos santos mais venerados da Igreja Católica, sendo considerado padroeiro de vários países do mundo, tal qual a Inglaterra. Sua relação com a Rússia é algo um tanto intrigante, até porque São Jorge é reverenciado pelos russos como um símbolo de proteção, força e resistência. Na verdade, essa é somente a ponta do iceberg, visto que existe algo ainda mais profundo nesta história, em que este guerreiro aniquila o grande dragão. E assim eu te pergunto, você realmente conhece a história de São Jorge? Assista este vídeo até o final e conheça a história completa deste guerreiro que manteve a sua fé em Cristo até o fim. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. No mundo existem inúmeros mistérios, e desvendá-los e trazê-los à tona não é algo tão fácil assim. Até porque existem forças obscuras, contrárias ao conhecimento da humanidade. Existem histórias com significados profundos, que por vezes são deixadas de lado, mas que, se refletirmos um pouco mais, podemos de fato compreender uma pequena parcela do mundo em que vivemos. E uma dessas histórias que possuem um significado além do que percebemos é a história de São Jorge. A história completa de São Jorge é uma narrativa rica em simbolismos e significados, que nos lembra da importância de defendermos nossas crenças, enfrentar o mal e buscar a justiça e proteção para aqueles que precisam. Apesar da distância temporal, até hoje, São Jorge continua a ser uma fonte de inspiração e um exemplo de coragem para gerações presentes e futuras. São Jorge é um dos santos mais populares e venerados do cristianismo. Conhecido como um santo padroeiro de diversos países, cidades e instituições ao redor do mundo, este guerreiro detém uma figura icônica, onde é frequentemente associada à coragem, à justiça e à proteção. São Jorge, cujo nome completo era Jorge de Capadócia, nasceu por volta do ano 280 d.C., em uma família cristã na Capadócia, uma região que atualmente faz parte da Turquia. Ele cresceu em uma época em que o cristianismo enfrentava perseguições intensas e a fé dos cristãos era testada. Aos 17 anos, Jorge ingressou no exército romano, tornando-se um soldado dedicado e valente. Durante seu serviço militar, ele ganhou destaque e notoriedade devido sua capacidade e habilidade no campo de batalha. E assim, Jorge foi promovido a tribuno. No entanto, sua fé cristã estava sempre presente em sua vida, visto que esta teria sido influenciado por sua mãe, uma cristã devota que ensinou a Jorge o caminho de Cristo, que com o passar do tempo, por causa de sua fé, Jorge passou a ser perseguido e pressionado pelas autoridades romanas. A história conta que Jorge, como era um soldado romano, e que agora estava em uma posição privilegiada,
Presenciou de perto a forma como os cristãos eram tratados, bem como a perseguição instaurada pelo governo do imperador Diocleciano no início do século IV. Durante esse período, o imperador Diocleciano emitiu uma série de editos visando a supressão do cristianismo. Isso incluía a destruição de igrejas, a proibição de reuniões cristãs e até mesmo a exigência de que os cristãos renunciassem à sua fé, sob pena de punições severas, incluindo tortura e morte. São Jorge, no entanto, não apenas recusou-se a participar da perseguição, mas também publicamente declarou sua fé em Jesus Cristo. Jorge, mesmo sabendo das sérias consequências de seu ato, não hesitou em momento algum a defender a sua fé em Cristo. O resultado de tudo isto culminou em seu martírio. Durante a perseguição do imperador Diocleciano no início do século IV, Jorge foi preso e submetido a diversas torturas cruéis por se recusar a renunciar ao cristianismo. Este guerreiro, que outrora defendia veemente o governo romano, agora estava sofrendo as consequências de seu ato de fé, simplesmente por não negar a cruz, daquele que um dia derramou seu sangue na cruz do Calvário. E assim, apesar das torturas, Jorge permaneceu fiel à sua fé até o fim, como um valoroso guerreiro que luta nos campos de batalha até o fim. São Jorge foi decapitado em 23 de abril de 303 d.C. em Nicomédia, atual Turquia. Seu martírio o transformou em um mártir cristão, e sua devoção começou a se espalhar rapidamente pelo mundo cristão. Seu exemplo de coragem e resistência inspirou muitos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante das adversidades. Após a morte de São Jorge, a devoção a ele começou a se espalhar por diferentes regiões do mundo. A fama e o culto a São Jorge se consolidaram ao longo dos séculos, e sua popularidade se estendeu por toda a Europa, África, Ásia e Américas. Um dos principais fatores que contribuíram para a expansão da devoção a São Jorge foi a influência do Império Romano. O cristianismo se tornou a religião oficial do Império em 380 d.C., sob o imperador Teodósio I, e a disseminação do culto aos santos, incluindo São Jorge, se intensificou. Além disso, as cruzadas que ocorreram entre os séculos XI e XIII também desempenharam um papel importante na disseminação do culto a São Jorge. Os cavaleiros cruzados, que lutavam para recuperar a Terra Santa dos muçulmanos, utilizaram como símbolo a cruz que São Jorge sempre defendeu até o fim da sua vida. E frequentemente, os cavaleiros cruzados invocavam São Jorge como seu padroeiro e buscavam sua proteção e intercessão. Ao longo dos séculos, São Jorge foi proclamado padroeiro de diversas regiões, cidades e instituições. Ele é o padroeiro da Inglaterra, sendo conhecido como São Jorge da Inglaterra. Sua popularidade na Inglaterra remonta ao século IX, quando a lenda do confronto com o dragão se tornou amplamente difundida. Além disso, São Jorge também é o padroeiro de outros países, como Portugal, Geórgia, Etiópia, Lituânia e Malta. Ele é reverenciado como o protetor dos soldados, dos agricultores, dos escoteiros e dos cavaleiros. Sua imagem é frequentemente retratada montada em um cavalo branco, empunhando sua espada ou sua lança e derrotando o dragão.
A representação visual de São Jorge desempenha um papel importante em sua devoção e na iconografia cristã. Ele é frequentemente retratado como um jovem soldado ou cavaleiro, vestindo uma armadura e segurando uma espada. A imagem mais emblemática de São Jorge é aquela em que ele está montado em seu cavalo branco, prestes a matar o dragão. Essa imagem simboliza a luta contra o mal e a vitória da fé cristã sobre as forças adversas. O cavalo branco representa a pureza e a nobreza, enquanto a espada representa a força e a coragem necessárias para enfrentar os desafios da vida. Uma das lendas mais famosas associada a São Jorge é a história do confronto com o dragão. De acordo com essa lenda, uma cidade na Líbia, chamada Cilene, estava sendo aterrorizada por um terrível dragão. Para aplacar a fera, os habitantes ofereciam sacrifícios diários de animais, e quando os animais escassearam, começaram a oferecer suas próprias filhas. Quando Jorge soube disso, ele decidiu intervir e enfrentar o dragão. Montado em seu cavalo branco, ele chegou à cidade e encontrou o dragão. Com sua espada, ele lutou contra a criatura, ferindo-a e finalmente executando-a. A cidade ficou livre do terror do dragão e os habitantes se converteram ao cristianismo. Essa lenda do confronto com o dragão é frequentemente interpretada como uma alegoria do enfrentamento do mal e da vitória da fé cristã sobre as forças da escuridão. Ela simboliza a coragem e a determinação de São Jorge em defender os oprimidos e proteger aqueles que eram perseguidos. No entanto, os mistérios que rodeiam este grande personagem cristão e sua estreita relação com a Rússia é algo um tanto intrigante e, ao mesmo tempo, algo a se pensar. A história conta que existiu um grande império denominado de Tartária. Este também era chamado de Grande Tartária ou Tartária Magna. Um regime governamental que se estendia a uma grande extensão territorial, que ia desde a Ásia Central e Setentrional, e que se estendia do Mar Cáspio e das Montanhas Urais até o Oceano Pacífico. Existem pesquisadores que alegam que a Tartária se estendia desde os continentes asiáticos, europeus, chegando até mesmo na América do Norte, onde hoje é localizado os Estados Unidos. Tartária era o que chamamos de a capital do mundo, onde existia uma civilização altamente avançada e que teria sido apagada da história oficial. Embora não sendo reconhecida de forma acadêmica, Tartária sempre foi mencionada em registros não convencionais. Porém, com o advento da internet, inúmeras imagens deste passado tecnológico remoto vieram à tona. Imagens de pessoas gigantes, pessoas de estatura muito altas e que hoje seria um dos grandes mistérios para a comunidade científica. Também existem gravuras e imagens de dragões ou dinossauros, como muitos podem alegar. Avançadas tecnologias, tais como veículos terrestres, aéreos, bem como veículos navais. Inovações robóticas, imensas construções que com a tecnologia atual temos dificuldades de criar. Também foi observado grandes antenas, torres de energias sobre as diversas construções, em que sugere que a civilização tartária possuía energia livre. Os habitantes de Tartária
não precisavam pagar impostos por essas tecnologias. Porém, ao que sugerem estas informações, as tecnologias teriam sido ocultadas, destruídas por conta de um governo oculto que teria efetuado um reset na humanidade a fim de manter o controle global. Então, o que tudo isto tem a ver com a história de São Jorge? A grande questão é que esta civilização tartária foi destruída e apagada dos registros históricos convencionais, onde inúmeras teorias têm circundado este assunto. Hoje, a Grande Rússia, um dos países mais poderosos do planeta. Esta nova Rússia teria sido construída em cima da civilização tártara. Grandes monumentos, construções da civilização de Tartária estariam ainda debaixo das grandes metrópoles de todo o planeta. E assim é observado no centro da bandeira russa a imagem de São Jorge aniquilando o dragão. Coincidentemente, a civilização tartária tinha como o símbolo um grande dragão. E assim nos perguntamos, o fato de grandes civilizações e metrópoles do mundo hoje ter sido construída por cima do que era a Tartária, será que existe algo a mais em toda esta história? O fato de São Jorge estar representado em cima do dragão nos remete a algo que hoje vem sendo muito discutido por teóricos da conspiração, onde extraterrestres reptilianos detêm o poder do mundo. Tartária era a antiga ordem mundial e inexplicavelmente foi ocultada dos registros históricos. Suas construções foram demolidas, tecnologias destruídas, ocultadas. Tudo isto de forma proposital. E assim nos perguntamos, será que a Rússia lutou contra os reptilianos de Tartária? O que existe por trás de tudo isto que o resto da humanidade não deva saber? Será que existe outra coisa a mais contida nos grandes símbolos da humanidade? Tal como a imagem de São Jorge na bandeira da Rússia. Por que Tartária foi ocultada dos registros históricos? Por que as tecnologias de Tartária foram boicotadas do conhecimento da humanidade, tal qual a energia livre, que posteriormente foi redescoberta por Nikola Tesla? Você já parou para pensar que será que as histórias que nos contam seja de fato a grande verdade da humanidade? Logo, quando refletimos em todas estas questões, uma grande questão vem à tona. Será que o que aconteceu com Tartária possa acontecer com a humanidade novamente? Um reset da humanidade? Estas são perguntas que talvez nunca saberemos. No entanto, a lenda de São Jorge aniquilando o grande dragão pode ser interpretada como a vitória sobre as forças malignas representadas pela Tartária. O que de fato aconteceu com o mundo? Queremos saber a sua opinião. Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!